Olá, queridos irmãos do nosso Evangelho no Lar Online. Então, queridos, vamos agora elevar os nossos pensamentos a Jesus e, com muito amor no nosso coração, vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar de hoje. Graças a Deus, obrigado, Mestre querido, por esta oportunidade abençoada de reflexão nos seus ensinamentos, através da leitura do seu Evangelho e das inspirações provindas desses mentores queridos que em seu nome chegam para nos inspirar, nos assistir. Que sejam de paz os nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos dar início a esses trabalhos, agradecendo a Ti, Mestre, a esses mentores de luz, mas, sobretudo, agradecendo ao nosso Pai Maior, a quem pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 10, Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Nós já estamos nas instruções dos Espíritos, perdão das ofensas, no item 15. Eu vou iniciar a leitura deste item para depois o seu Hernandes fazer as considerações desse trecho inicial. Vejamos o que nos diz São Paulo Apóstolo em Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar seus amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ó, ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos não fostes o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciastes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva, se não vos escapou, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida, vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível. Mas é para vós uma razão para serdes indulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Aqui vamos dar uma pausa, passar a palavra para o nosso querido senhor Hernandes para as considerações desse trecho. Seu Hernandes, a palavra é sua. Alô? Alô?
Minha saudação a todos. Que prazer estar aqui com vocês para aprender mais e melhor, para também poder servir mais e melhor. Vamos à apreciação das palavras da Dona Norma sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e tem 15. Há débitos, há culpas, vamos buscar crédito, vamos ver o perdão. Perdoar é o mesmo que desculpar, perdoar dívidas, culpas a outrem e também a si mesmo. Perdoar ao próximo para que Deus também nos perdoe. Se nós não perdoarmos, o perdão também nos será negado. Tratar as pessoas como queremos ser tratados. Portanto, o perdão concedido é perdão recebido. Perdão negado é perdão que também não receberemos. Quem sabe o sujeito que busca o perdão não foi o causador dos problemas em questão. Muitas vezes isso acontece. Conceder o perdão é zerar todo e qualquer problema e dívida, que é ida e volta. Dá por encerrado toda e qualquer polêmica, problema. Perdoar é um ato vivo, ativo, atuante, a ser praticado entre duas ou mais pessoas para o acerto de algo errado nessa relação. Portanto, o nível do perdão deve ser pleno, não deixando dúvidas nem resquícios. É, portanto, um ato elevado, dado por encerrado por parte do sujeito, concessor, trata-se de um ato que leva a alma humana ao mais alto, quanto seja o grau de fato considerado como fim de débito. Perdão, segundo Madre Soledade. O que é Madre Soledade? É uma freira que eu tive contato com ela, uma mulher que não vivia para si. Seu trabalho era ir para a rua, catar crianças pobres, perdidas na rua. Aí perguntei, Madre, o que a senhora vai fazer com essas crianças? Onde elas vão comer? Digo, isso eu não sei. Eu não sei. Eu pego as crianças agora. Isso, o resto não é comigo. Então, na mediunidade, veio o caboclo Tupinambá, no negócio natural. Um dia, conversando, falando comigo, eu audiente, sobre a madre. Ele acompanhava o trabalho da madre na rua e me falava a respeito dessa madre. Ela já se foi. Então, para ela não havia culpa, não havia culpado. Todos eram filhos de Deus, todos mereciam o perdão de Deus. O trabalho dela era libertar as crianças, liberar as crianças. Agora vem também o auto-perdão. A pessoa,
Aí vem o inofendível, sujeito que não se ofende, está acima de tudo isso aí. Esse está próximo do amor incondicional, que vê o homem como irmão em humanidade. Tem poucas pessoas inofendíveis. Chico Xavier, Madame Soledade, Madre Soledade, essa que eu estava falando aí, são pessoas já a caminho da santidade. Esse caboclo Tupinambá é um espírito com quem eu tinha contato como audiente. Quando era audiente, eu via várias entidades. Mas o caboclo Tupinambá ficou comigo um bom tempo, me orientando, me explicando coisas. E ali, então, a gente vai vendo a vida assim, quase em plenitude, com amor, luz. É uma beleza de coisa a gente ter esses momentos. Então, ali não há culpas, tudo é luz, tudo é perdão. Eu não estou mais assim, não, hein? Isso foi algum tempo atrás. O perdão perdão a quê? Perdão a quem? Perdão por quê? Nós somos encarnados, errantes, egoístas, pouco desempenho moral no sentido da cooperação com as palavras, com as pessoas. Portanto, esse perdão, temos que estar atentos a todos e a nós mesmos. Portanto, o melhor é nós não termos problemas, o melhor é nós evitarmos dificuldades, para não sermos obrigados a perdoar. Mas se for, não tem problema, não. É só a gente mudar a vibração de quem manda, de quem comanda, de quem dá ordem, para ser um ouvinte, para ouvir. Ouvir com humildade, ouvir quieto, não julgar. Não julgar é muito importante. Mas a gente vive dessa maneira? Não. Mas nesse momento estamos estudando isso. Não julgar para não ser julgado. Enfim, a gente julgar o mínimo possível. Eu, no magistério, tinha que fazer uma porção de apreciações, de julgamentos, muitos corretos, outros não, uns justos, outros injustos. Mas, ao longo da vida, a vida é uma escola que nos traz lições repetidas. Então, hoje, eu fico por aqui para o aprendizado da palavra perdão. Perdoar para ser perdoado. Transferir agora a palavra autorizada para a dona Norma. Dona Norma, a palavra é sua. Ok, senhor Hernandes. Vamos então continuar a leitura deste item 15, tá bom? Admitamos que fostes realmente o ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenastes a coisa por represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento?
se dependia de vós impedir-lhe as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. E com isso, não tereis senão maior mérito em vos mostrar clementes. Então, vamos refletir acerca dessas palavras, meus irmãos. Como seres perfectíveis que somos, ainda burilando nossas imperfeições, nós precisamos reconhecer nossa dificuldade de perdoar, é porque nós trazemos em nós ainda orgulho e egoísmo. Então, a partir dessa consciência que temos imperfeições a burilar, nós nos questionamos como superar essas imperfeições. Santo Agostinho, ele nos orienta lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, a partir da reflexão que ele fez sobre o que disse um sábio da humanidade, da antiguidade, né? Conhece-te a ti mesmo. E aí ele vai nos explicando como ele fez isso enquanto ele esteve aqui encarnado na matéria. Ele vai dizendo que, ao recolher-se, ele interrogava a própria consciência sobre o que ele fizera naquele dia e perguntava-se se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para dele se queixar. E assim, ele vai traçando uma orientação. Se fizermos desta forma, inquirindo a nós mesmos, o bem ou o mal que houvermos feito, rogando a Deus e ao nosso anjo da guarda, que nos esclarecessem, grande força nós vamos adquirir para nosso aperfeiçoamento. E Deus, nos vendo nesse propósito de melhoria, ele nos assiste. Ele também diz: quando estivermos indecisos em função do nosso amor próprio, porque o avarento se considera apenas econômico, o previdente, não é? O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Então ele fala para que, nessa indecisão sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a qualificaríeis ser praticada por uma outra pessoa. E ele ainda nos alerta: procurai também saber o que dela pensam seus semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos. Por quê? Porque esses não mascaram a verdade. E Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho, diz Santo Agostinho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo seu. Bom, assim procedendo, com a honestidade de reconhecer nossas falhas, para corrigi-las enquanto em caminho com o nosso adversário, nós conquistaremos o equilíbrio daquele que, mesmo sabendo que o adversário errou em se mostrar muito suscetível, mas é mais uma razão para ser desindulgentes e de não merecer a censura que lhe endereçais. Esse é o sentido da caridade, como a entendia Jesus. E como o senhor Hernandes falou, bem poucos atingimos essa condição, mas vamos conhecer-nos a nós mesmos para conquistarmos essa condição e assim podermos ter benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e conseguir perdoar as ofensas. Vamos então agora dar prosseguimento à leitura desse item 15.
Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário: eu lhe perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer do mal que lhe acontece, dizendo para si mesmas que ele não tem senão o que merece. Quantos dizem: eu perdoo, e que acrescentam: mas não me reconciliarei nunca. Não quero vê-lo em minha vida. Está aí o perdão, segundo o Evangelho, meus irmãos? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será contado, porque Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se lhe impõe com palavras e vãos simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de rebaixamento e de inferioridade. Não ouvideis, quer dizer, não esqueceis, né? Que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, bem mais que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Então, queridos irmãos, sabedor dessas nossa dificuldade de perdoar, para cristalizar em nós a necessidade do perdão, o nosso mestre foi incansável, porque ele, como uma alma já iluminada, ele sabia das consequências que o não perdão acarreta para nós, não é? Das enfermidades que nós podemos atrair para nós, remoendo mágoas e não perdão, não é? Assim como podemos até vir a ser acicatados por inimigos que desencarnam. Quando você está com o inimigo encaminhada, é mais fácil você se prevenir, buscar uma aproximação e reconciliar-se. Um inimigo desencarnado pode trazer para você perturbações sérias, né? Que vão requerer minimamente um tratamento espiritual. Então, o nosso mestre, tentando nos ressaltar essa necessidade do perdão, ele deixou alguns pontos para a gente refletir. Reconcilia-te com teu adversário enquanto permaneces a caminho com ele, não é? Emmanuel, refletindo acerca desse versículo, que está lá em Mateus, né? Capítulo 5, versículo 25, ele diz que ele revela a necessidade de nossa iniciativa no ato de ajudar aqueles que discordam dos nossos pareceres ou que nos atiram espinhos à dignidade pessoal. É isso que a leitura do item 15 fala. O nosso mestre diz, num trecho do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nós repetimos como papagaios, sem refletir acerca desse compromisso que traz a oração. E ainda, para deixar mais cristalizado em nós, na hora extrema, ele falou: Pai, perdoai-lhes. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem, não é verdade? Então, meus irmãos, não cristalizando o mal, nós estaremos livres e desembaraçados energeticamente para palmilharmos a caminhada rumo ao progresso espiritual, não é? Sobre o perdão, teve um caso do Chico,
que ele acolheu uma cadelinha na rua, que estava com a aparência que houvera sido atropelada, ele estava cuidando dela com muito desvelo. Ela vinha apresentando melhoras. Mas, para surpresa dele, quando ele chegou em casa uma noite, a bichinha havia morrido. E a irmã dele falou: Chico, eu ouvi dizer que foi a vizinha que envenenou a cachorrinha. Ele ficou tão magoado, não é, que ele parou de falar com a vizinha. Mas isso que o houvera entristecido muito causou nele bloqueios que estavam perturbando seu trabalho mediúnico, conforme ele foi alertado por Emmanuel. Então, Emmanuel, ele falou: o que eu vou fazer então? Aí o Emmanuel falou assim: tem um presente para sua vizinha. Ele falou: mas como? Vou presentear uma pessoa que me matou a cadelinha? Aí ele falou: é necessário, Chico. Então o Chico presenteou. Ele tinha parcos recursos, então ele soube que ela precisava de uma máquina de costura. Ele comprou uma máquina de costura à prestação. E depois ele foi até a vizinha para avisá-la que a máquina ia chegar. O que aconteceu com isso? Ela abraçou, pediu perdão, falou que realmente ela houvera envenenado a cadelinha, mas não foi porque ela quisesse fazer maldade com ele, ela queria poupá-lo de mais uma atribuição, uma vez que ele dispensava tantas horas na caridade pelos irmãos, né, humanos. Então, dali para frente, aquela mágoa foi quebrada e o equilíbrio se fez de volta entre eles dois. Então, meus irmãos, se assim agirmos na prática do perdão, tenhamos certeza que estaremos desembaraçados de ônus, ao tempo que construiremos bônus para a nossa evolução. Muita paz. Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Vânia, que ela vai trazer mais leituras e esclarecimentos para vocês. A palavra é tua, querida Vânia. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Vânia. Na sequência dos nossos textos e considerações de hoje, nós trouxemos do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Antônio Baduy Filho, a lição 121, Proteção, referente ao item 15 do capítulo 10, que nós estamos estudando. A lama respinga, você se limpa. A doença agride, você se trata. A chuva molha, você se enxuga. O inseto incomoda, você se protege. A epidemia ameaça, você se vacina. O frio ataca, você se agasalha. O cheiro perturba, você se defende. A escuridão aflige, você se acautela. A ventania fustiga, você se previne. A poeira prejudica, você se resguarda. Em todas essas situações, você neutraliza o mal com rapidez. Faça o mesmo com a mágoa que nasce da agressão gratuita. Esqueça logo as ofensas do caminho, na certeza de que o perdão não é só virtude, é também tratamento. Nós sabemos que as nossas doenças, elas têm origem no espírito. Somos nós que cultivamos maus hábitos, vícios e trazemos ainda as nossas imperfeições morais. Muito bem. Quando nós comentamos, e nossos queridos Hernandes e Norminha falaram, perdoar é esquecer a ofensa. Não é o perdão da boca para fora, simplesmente.
é aquele perdão que faz com que qualquer sentimento negativo, qualquer sentimento de mágoa, habite em nosso íntimo. Muito pelo contrário, a doutrina espírita até coloca que o perdão se completa quando nós desejamos ao nosso ofensor, aquele que nos magoou, ao nosso adversário, quando nós desejamos a ele muita paz, quando nós desejamos a ele sucesso em seus empreendimentos. Aí você me diz, Vânia, eu não concordo com isso, não. O que fulano me falou foi muito grave, magoou-me profundamente, eu não vou revidar, não vou fazer nada para prejudicá-lo, mas também não me interessa a vida dele. Mas nós temos que nos recordar daquele ensinamento de Jesus, quando ele nos alerta: reconciliai com seu adversário enquanto estais a caminho com ele. Por quê? Depois pode haver maiores dificuldades e nós não sabemos quando é que nós vamos nos reencontrar. E não podemos esquecer também que desencarnar com o coração cheio de mágoas, de raivas, de cólera ou de ódio dificulta muito a nossa vida no mundo espiritual, trazendo efeitos, com certeza, até na encarnação seguinte, quando não ainda nesta mesma encarnação. A própria ciência tem demonstrado que mágoa, tristeza, rancor, raiva são sentimentos ou emoções que levam ao câncer. Então, o câncer não é só por questões de hábitos de vida, sejam eles alimentares ou não, mas é também dessas questões íntimas do espírito, que muitas vezes não quer lidar com elas ou não procura meios de resolvê-las, a fim de que o seu coração seja pacificado e a vida possa seguir em frente. Aqueles que armazenam mágoas, tristezas, decepções, raivas, são grandes candidatos a tumores de natureza variada. Então, que nós repensemos sobre o que nós acabamos de ouvir das lições de hoje e nos recordemos do final dessa lição de André Luiz. Perdão não é só virtude, perdão é tratamento. E convenhamos, é muito melhor nós tratarmos do que nós complicarmos e a situação fugir de nosso controle. Correto? Agora nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Hernandes para pedir a magnetização ou fluidificação das águas. É com o senhor Hernandes? Aqui estamos com recipiente de água potável para se beber. Essa água depois vai ser utilizada para se beber. Apresento-me para a magnetização da água, mas sou um instrumento. Cabe aos guias espirituais atuantes nesse trabalho, nesse momento, ampliarem minha atuação, minha participação, e peço aos guias espirituais que se dignem projetarem nesta água as energias curativas mais apropriadas àqueles que vão fazer uso dessas águas para beber, e que elas se tornem remédios úteis, essenciais aos males que assolem nossos corpos físico,
astral, mental. Repito, nós somos canais, mas os guias espirituais, incumbidos desse trabalho espiritual do Evangelho, se dignarão a nos ajudarem nesse trabalho. Se houver tempo em casa, a gente acrescenta um Pai Nosso. Aqui não há esse tempo. Vamos apenas pensar em que utilizaríamos a oração do Pai Nosso. E vamos à prece final. Eu deixo a critério de cada um, de todos os participantes, fazerem uma breve prece mental de agradecimento, coisa breve, cada um no seu estilo, na sua maneira, no seu reduto caseiro. Está em aberto isto. Queridos guias, comandantes do Evangelho no Lar online, busco agora uma sintonia com todos os lares ora vinculados, sintonia com os guias espirituais em cada um desses lares, com Mãe Maria, com Jesus, com nosso Deus. Pedindo que esses lares sejam abençoados. Que essas pessoas em suas labutas diárias sagrem-se vencedoras, com saúde, paz, prosperidade. Que haja um esforço, mas, sobretudo, uma esperança, uma entrega. Nós nada temos, mas, com a graça de Deus, estaremos ricos, tendo tudo que nós venhamos a precisar. E assim, em nome de todos os guias espirituais de todos esses lares, em nome de cada um desses integrantes médiuns, em nome de Mãe Maria, em teu nome, Jesus, mas sobretudo em teu nome, meu Deus, meu Pai, pedimos bênçãos para esses lares, irmãos, e pedimos autorização para darmos por encerrada essa atividade do culto no lar. Obrigado, graças a Deus.